Salve, salve pessoal, professor Marcelo Sardinha passando aqui para fazer um comentário com vocês para a prova da UEL no dia 29/10, as questões de geografia, né, primeira fase, tivemos aí de 7 a 8 questões. Estou passando aqui então para fazer um comentário para vocês, tá bom? Estou resolvendo aqui a prova número 2 com o gabarito da UEL, tá? Estou na questão número 10, onde aqui nós tínhamos então um mapa da província de Guairá, né, com as missões jesuíticas das reduções espanholas aqui, tá bom? Então, uma coisa que eu queria chamar a atenção de vocês era justamente sobre essa região aqui, ó. Essa área que eu estou destacando no mapa para vocês é a região noroeste no estado do Paraná, que na época, nas missões jesuíticas, nós não tínhamos muitas reduções aí. Isso aí vai ser facultativo para você conseguir resolver a questão, tá? Aí tínhamos um texto aqui falando um pouquinho a respeito sobre essa questão das reduções, etc e tal. E aí já começamos aqui, ó, questão A, né? Aí ele coloca, né, as questões da geografia e história do Paraná. E aí ele pergunta assim, ó, os jesuítas espanhóis estavam a serviço do Patriarcado de Alexandria. Nesse caso aqui, é a igreja ortodoxa, né, pessoal? Reduções jesuíticas, nós não temos uma ligação, né, com o cristianismo de Roma. Então, errada a primeira aqui, tá bom? Isso aqui tá bem tranquilo, conhecimento básico de história você já resolveu. Descendo aqui, né, os bandeirantes paulistas, também conhecidos como maloqueiros, adentravam os sertões da Jusante do Paranapanema. Jusante é a Foz, lá no Rio Paraná, tá? Para proteger, não, muito pelo contrário, a ideia nesse período era eliminar as reduções jesuíticas. Essa proposição está errada, tá bom? C. As reduções criadas especialmente no atual noroeste do estado, Paraná, tinham como grande vantagem, e que foi rapidamente identificada pelos europeus, o tipo de solo predominante, latossolo com textura argilosa. As características físicas, ok, mas aquela região foi ocupada só mais recentemente, lá existiam os chetás, não tem nada a ver, tá? Não teve ocupação, isso que eu mostrei para vocês no mapa lá, é errado aqui. D. A colonização atual noroeste do estado mostra que os europeus foram os únicos a fazerem história nessa região, né, conquistando os povos guaranis, nesse caso aqui, lá são os chetás, tá, por meio das missões e seus territórios sem grande resistência, tá, então já tá um errão aí em torno dessa questão aí, tá, a resposta certa é aí, que fala que na bacia do rio Tibagi e Paranapanema nós tínhamos 6 colônias lá. Só para identificar isso para você, então se eu vier aqui, ó, e observar o mapa, dá uma olhada no mapa lá, ó, tá? Então aqui é a região norte, né, que é essa região do chamado norte novo, né? E aqui você tem o norte velho, né, o norte pioneiro e tal. Então se você olhar para essa região norte, você tem ao longo do rio Tibagi e Paranapanema 1, 2, 3, 4, 5 e 6 colônias, tá? Então a resposta certa aqui desse exercício é a respostinha letra, deixa eu achar para vocês aqui, respostinha letra elefante, tá bom? Bom, outro exercício que nós tínhamos aqui vai ser o exercício que fala um pouquinho a respeito sobre a questão aquela questão sobre os agrotóxicos, tá? Deixa eu achar ela aqui para você ver, para vocês entenderem ela certinho, tá? Essa questão aqui, ó, tá bom? Essa questão. Vou subir aqui e pegar ela para vocês. É um texto, a 19. Essa aqui tem a ver com questões agrárias, tá bom? Impactos ambientais sobre o campo. Nós estamos falando mais precisamente aqui sobre o uso de agrotóxicos, tá? Então, pondo aqui para vocês, tóxicos, tá bom? Essa é a questão aqui. Trabalhava um texto falando um pouco sobre o uso dos defensivos a nível do Brasil, enfim, tá? Daí ele trazia para você aqui 4 proposições para você analisar, tá bom? Então, com base nos conhecimentos sobre produção agrícola e uso dos defensivos,
tá? Então, tudo tranquilo aqui na letrinha, na proposição 1, né? Se usa a ideia de defensivo para tirar o peso na palavra de agrotóxicos e inseticida, tá bom? A 2 também tá certa, tranquilo, ó. 2 também tá certa. Tudo tranquilo, intoxicação humana. Aí a responsabilidade é transferida para a manutenção, né, o manuseio do material. E aí a número 3, o gabarito deles lá dá essa como certa, mas a gente tem um problema aqui, ó, tá? Com relação à questão biológica. Aqui o pessoal, né, tá reclamando bastante por aquela questão que envolve, né, o princípio de Lamarck e Darwin. Com base nisso aqui você tem uma contestação, tá bom? O número 3, o 4 aqui, né, aí você tem, são inertes, não, os seres vivos estão suscetíveis, tá? Então essa aqui tá errada. Então o que acontece aqui na questão, ó? Muitos alunos muitos alunos não foram aqui considerando 3, devido à questão da biologia lá, se bem que é uma questão de geografia, mas enfim, tá? Muitos foram aqui, ó, devido àquele termo lá, surgimento, tá? Então, se você se sentiu prejudicado com a 3, então cabe recurso, tá? Então entra lá, pede para os caras analisarem, tá bom? Eu acho que não cancela essa questão. De repente eles mantêm aqui, se não mantiver, mudar, tem resposta, pode ser essa só 1 e 2 aqui, pela questão lá biológica que eu expliquei para vocês, tá bom? Enfim, né, temos mais questões aqui. A próxima questão que eu quero comentar com você é essa questãozinha aqui, ó, dá uma olhada comigo, tá? Essa questão 20 aqui, onde nós temos um texto, que é a Declaração de Balfour, primeiro em inglês e depois a tradução aqui em cima, ó, tá? Tradução bonitinho. Essa tradução já demonstrava aí, né, o interesse dos ingleses, vamos dizer assim, em reconhecer a necessidade da existência de uma nação judaica, tá? De acordo com os interesses sionistas. Então, isso aconteceu depois da fragmentação do Império Turco-Otomano, e os ingleses passaram a dominar a região onde hoje é Israel e a Palestina, tá? Só que aí a criação do Estado de Israel e a criação do Estado da Palestina vai acontecer só pós 45, com a criação da ONU, em 47, quando então os ingleses saem da região, aí começa a tensão. Aí a primeira guerra lá é a guerra da independência, tá? Então, vamos analisar aqui as proposições, tá? Declaração de Balfour propiciou o final da década de 40 a estabilidade, tá bom? Não tem estabilidade na região, tá certo? Não precisava nem saber o que era o Crescente Vermelho, mas a região sempre foi ocupada pelos judeus e não é na porção setentrional, tá? É na porção oeste, lá no Mar Mediterrâneo. O protetorado britânico da Palestina criou o Estado da Palestina em 47, nada a ver. Quem criou foi a ONU, tá? Então aqui já é um grande problema. E os árabes e não árabes da região não viviam no Sinai, viviam lá naquela regiãozinha onde é Israel hoje, tá? Para a Liga das Nações, a criação do sionismo representou aspirações de palestinos e judeus no direito inalienável de ambos os territórios da Palestina, até então ocupado pelo imperialismo francês, tá? Então lá não tinha ocupação francesa, era ocupação inglesa, tanto que a declaração foi feita por um inglês lá, tá? Resposta aqui é a resposta dada, olha que legal, ó. A criação do Estado de Israel em 47 foi uma deliberação da recém-criada ONU, certo? Tranquilo, Conselho de Segurança, em resposta ao Holocausto, impetrada pelo nacionalsocialismo na Alemanha, que foi o Holocausto, né? Pelos nazistas lá. Então tudo certinho aqui, tem uma ligação aí correta com o texto, enfim, tá? Declaração de Balfour teve como consequência a pacificação da região. Primeiro erro aqui, não pacificou, tá certo? Principalmente na Cisjordânia e faixa de Gaza. A gente tem ali primeiro a Constituição da Transjordânia, depois, né? Que estava dividida em duas partes, Estado Nacional da Palestina e o Estado de Israel. Então, é errado essa proposição aqui, tá bom? Beleza, vamos continuar nossa correção aqui, dando sequência, tá? Passando aqui, ó,
Descendo, observando a prova. Estou na prova número 2. Beleza, galera? Provinha número 2. Outro exercício aqui que tinha a ver com gel. É esse exercício 23 aqui, moçada. Não sei se você consegue observar aí. É o 23 aqui, ó. Que falava sobre o IPCC, o Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, tá? Então, vamos pegar aqui e mostrar isso para vocês. Ó, começava aqui na prova número 2, era 23, tá? E depois vinha para esse ladinho aqui em cima, onde eles pediam para você fazer uma análise dessa tabela aqui, tá bom? Então, bora lá, vamos fazer uma análise. Então, você já deve ter feito o exercício, tinha aqui os riscos com o aumento da temperatura, né? Perda de biodiversidade. Vou ampliar mais um pouco aqui para ficar legal para vocês. Perda de biodiversidade, secas, segurança alimentar, incêndios, calor extremo, tá? Mostrando aí os vários problemas com 1 grau, 2 graus e aí 1 grau, 1,5, 2, 3 e as variações de 1 para 2 e 1 para 3, tá? E ele saía perguntando, né, ó, na comparação com os riscos de relação ao aumento da temperatura, 1,5 com 3, haverá o percentual de 158. Para maior segurança alimentar. Ó, não precisava nem ter calculado, porque o aumento da temperatura vai causar fome, vai ter problemas. Então, não é problema de segurança, é de insegurança alimentar, tal. Isso aqui já de cara tá errado, não precisava nem calcular, tá? Errado aqui. Na comparação dos riscos em relação ao aumento da temperatura de 1,5 com 2, a porcentagem máxima de espécies em risco de extinção em floresta e paisagem apresenta um acréscimo de 4%. Todo mundo caiu nessa pegadinha aqui, ó, porque, veja bem, ó, de 1,5 a 2, aqui, ó, você realmente tem 4%, mas uma análise de 4% em cima de 14, beleza? Aí você vai ter, na análise, 4% de 14 é um incremento de 28%. Isso você já detectava aqui, ó, 1,3 vezes, já dá mais ou menos próximo de 30% aqui, ó, de perda, tá? Então, muita gente caiu nisso aqui, tá bom? Então, aqui também tá errado, tá? A resposta é a C, que fala que o aquecimento do planeta vai trazer problemas como, entre outras coisas, o aumento do nível dos oceanos e impactos, tá? Aí a D também, né, a 2, o calor extremo pode atingir 58 e até 1,5 nas zonas áridas. Estresse hídrico serão atingidas por secas mais intensas. Enfim, aqui o número também acaba não batendo, né? Ali, ó, secas. Vai aumentar um pouquinho aí. E o elefante provocado pela poluição de metais pesados liberados a partir da queima de combustíveis fósseis, tá? O erro está aqui. Queima de combustível fóssil elimina, entre outras coisas, CO2, o NOx, certo? Vamos ter a emissão de SO2, enfim, tudo errado aí, tá? A resposta certa desse exercício é a letra E, de cebola, perdão, tá bom? Na sequência da observação da provinha aí, provinha de vocês, vamos para cima, vamos ver onde mais tem alguma coisa sobre gel aqui. Ah tá, questão 28, galera, que pode ser resolvida segundo a lógica matemática ou segundo a lógica geográfica, tá? Então, bem tranquilo também, tá? Um exercício que falava da inteligência artificial, ela é relacionada aos drones, e ele dava alguns números aqui. Então, o que ele dizia pra gente? A distância real do ponto em Moscou até a Ucrânia são 810 km, certo? Real. E no mapa são 18 centímetros, tá? E ele queria escala. A ideia aqui é você ter escala, tá certo? Você ter a escala que pode ser uma escala gráfica ou numérica. Então, assim, qual que é o pulo do gato aqui? Você dividir 810 por 18 ali, certo? Então, quando você pega assim, ó, quando a dúvida é a escala, não sei se vocês lembram disso, mas tem aquela piramidezinha que a gente usa para escala, né? Então, Dzão, Dzinho por E, tá? Então, aqui você divide, aqui você multiplica. Como a dúvida é E, a escala, a conta é simples, ó. E é igual a Dzão, né? Dividido por D, Dzinho. Então, E é igual a 810 quilômetros
beleza? Dividido por 18 centímetros no mapa, tá? A resposta aqui vai ser em escala gráfica, ele vai me dar aqui em 1 centímetro, eu tenho 45 km, tá? Escala gráfica. Só que eu preciso da resposta em escala numérica. Então, para transformar de quilômetro para centímetros, o que é que você tem que fazer? Tá? Você tem que acrescentar 5 zeros. Então, em 1 centímetro do desenho, tudo bem, eu tenho 45 quilômetros. Mas tem que acrescentar até os centímetros dos zeros, tá? Então, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, tá? Então, a resposta é essa aqui, ó. 1 para 4.500.000 centímetros. O que quer dizer isso? Que nesse mapa aqui em cima, 1 centímetro aqui em cima, 1 centímetro vai ter 45 km. Beleza? Os 18 centímetros vai dar 810. 20 centímetros daria 900 quilômetros. Sacou? Essa é a grande jogada aqui, ó. Aqui a escala certa é 1 para 4.500.000 centímetros. Ou em 1 centímetro eu ter 45 km. Tá bom? Bem facinho, né? Isso aqui é bem tranquilo. Bora lá avaliar outra questãozinha sobre gel aqui. Descendo lá. Vamos ver se a gente acha aqui. Questãozinha, acho que a próxima aqui, galera, é aquela questão que fala sobre a Ucrânia, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Questãozinha sobre a Ucrânia. Desceu. Vamos ver se a gente acha ela lá embaixo. Essa aqui, ó. Deixa eu ampliar aqui para vocês verem. A 46. Essa aqui, ó. Tá? Enfim, essa questão aqui, ó. Deixa eu só dar uma diminuída para vocês enxergarem ali. Tá? Aqui, ó. Então a 46 é essa. Mostrava para você aqui, ó, a Ucrânia, tá vendo? Eu não sei se você consegue identificar. Deixa eu dar uma diminuída aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Mostrava a Ucrânia. Vou ampliar o mapa para vocês. Aqui já mostra lá em 2014 a anexação da Crimeia. Beleza? Já sabe, né, que lá dentro da Ucrânia você tem um país dividido aqui por esse riozinho. Tá bom? Esse riozinho aqui. Se eu não me engano é o Dnieper. Para cá você tem o ucraniano que quer fazer parte da OTAN, né? Quer fazer parte da União Europeia. E para cá você tem pessoas cujo grupo étnico é muito parecido com os russos, que quer fazer parte da Rússia. Por aqui passam vários gasodutos, uma área estratégica para a Rússia, então a Rússia quer dominar o território e vem provocando essas tentativas de controle a partir dessa disparidade interna, tá? A invasão agora em 2023, mostrando as áreas de ocupação, próximo da Bielorrússia, da Rússia, né? Região de Luhansk, Mariupol, a Crimeia já tomada, Odessa, enfim, tá? Aí ele vai perguntando para você, ó, vamos lá. A anexação da Crimeia como território russo, reconhecida pela Organização das Nações Unidas, as Nações Unidas não reconhecem isso aqui, galera, tá? Existe uma posição contrária lá na ONU, tá? A 2 aqui, a possibilidade da Ucrânia ingressar na OTAN é uma das causas do conflito? Certo, isso é o que a Rússia indica aí, pois significaria maior aproximação em relação ao Ocidente e perda de influência sobre o país? Verdadeiro, ó, tá? Algumas consequências do conflito são grandes ondas de refugiados ucranianos, centenas de mortos, feridos, além de sanções econômicas para a Rússia, etc e tal. Perfeito também, vou ampliar aqui que é mais fácil, tá? Então essa aqui, a terceira lista verdadeira. Com exceção da Romênia, todos os países que fazem fronteira com a Ucrânia ingressam na OTAN. A exceção aqui, pessoal, entraram na OTAN. A exceção aqui é Bielorrússia, tá? É Belarus. Então, no mapa você conseguir identificar isso, tá? Então tá bem tranquilo, essa aqui vai ser falsa, tá bom? Aí aqui, ó, a divisão do território da Ucrânia mostra as regiões oeste sob controle do governo na Ucrânia, as regiões oeste e centro estão sob controle do governo, certo? Zelensky aqui, né? E a região sul e oeste separatistas pró-russos, tá? Então tá verdadeiro aqui. Então a resposta aqui fica cebola, tá bom? Exercício também bem tranquilo, tá?
Bora lá avaliar mais questões. Aí nós temos aquela questão das placas tectônicas, que é essa aqui, ó, das placas, bem tranquilona. É o exercício 52, não sei se você lembra disso. Mostrava aqui e falava que os limites convergentes, aqui é onde você tinha um terremoto, tá? Aqui o limite é transformante. Tinha como saber, tá? Transformante, e as placas deslizam uma do lado da outra, muita intensidade, tá? Aí ele traz para você as proposições, tá bom? Então a primeira aqui, ó, Vale do Rift na África, aí tá promovendo a separação, é tudo certinho, aqui tudo a gente vê na teoria, isso aqui, tá? Terremoto na Turquia e Síria foi gerado uma falha transformante, que é o que estava lá na legenda, tá? Conhecida como falha de Anatólia. Aí certo aqui também, tá bom? A Cordilheira do Himalaia é resultado de colisão entre placas continentais, Indo-Australiana e Eurásia, ocorrida no Cenozoico, tudo perfeito aqui, tá? A gente aprende isso, zona de colisão, uma área de convergência. E o chamado Círculo do Fogo do Pacífico, ó, Círculo do Fogo não tem a ver com a placa africana, né, galera? Isso aqui é errado. Então, 1, 2 e 3. Perdão, 4. A 4 é errada, né? A 3 correta. Então, se 4 muito fora, ó, como é que ficava, ó? Só ficava para você saber o lance ali do Himalaia, tá? Então, a resposta desse exercício aqui é essa aqui, ó, a letrinha D de dado, tá bom? Isso, dá uma olhadinha depois aí. Tudo bem? Aí, próximo exercício, o último de gel, é esse aqui embaixo, ó. Esse aqui embaixo, ó. Vamos pegar com sardola aqui, ó. Esse aqui, ó. Esse 60. Esse aqui não precisava nem do texto, tá? Nem do texto precisava. O texto era subterfúgio aqui, só pra pretexto, né, galera? Porque não falou nada com nada ali em cima, se ficasse assim, dá na mesma, ó. Com base nos conhecimentos de hidrografia, assinale a alternativa. A topografia de uma bacia hidrográfica determina o sentido do escoamento do fluxo da água de jusante para montante. Então, numa bacia, você tem direção a foz, o jusante, é o termo que a gente usa. E na porção mais alta, na nascente, você vai usar o termo montante. Então, um rio escoa sempre da parte mais alta para a parte mais baixa, que ele está falando o contrário, ó. Tá errado. Eu nunca vi um rio escoar da foz para a região mais alta, tá? A resposta era essa aqui, ó. Tudo bem? Ó, a resposta era essa aqui, ó, tá? Em uma bacia hidrográfica, os padrões de drenagem, que é o escoamento da água, são influenciados pela estrutura geológica, o tipo de rocha, pelo clima, se chove, pela configuração do relevo, se é uma topografia, etc e tal, tá? Interflúvio, pessoal, é a parte mais alta de um rio, é o espigão, é o divisor de água. Jamais ele vai estar no curso principal, que é lá embaixo, onde está o rio, você entendeu? Então você tem onde começa a chuva, lá na parte mais alta, vem escoando e vai para onde está o rio. Ele está dizendo que o interflúvio fica no curso principal. Errado isso aqui, tá? A maior parte dos rios brasileiros tem contribuição pluvial, não é de neve, é de chuva de clima. Em rios localizados em regiões de índices pluviométricos animais baixos, você não tem um regime perene, galera. Perene é água sempre presente nos rios. Salvo exceção as regiões desérticas ou semiáridas, que você tem água de rios que nascem em outras regiões, mas rios dessa região mesmo, eles são intermitentes, temporários, chamados de rios arreicos. Isso aí tá errado, tá? Não tá certo isso aí não, tá bom? Mas legal então. Então, pra gente finalizar aqui, né, fiz o comentáriozinho da prova com vocês, fazendo a correção, indicando alguns erros frequentes aí que os alunos tiveram, dúvidas. Então, mais mesmo aquela questão lá que a gente viu, que é aquela questão sobre o surgimento lá que envolve a biologia. O restante estava tudo legal, tá bom? Espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida a gente vai conversando nas aulas aí durante a semana. Aquele abraço, pessoal, sucesso e até mais. Valeu! Tchau, tchau.